noite, essa live sobre o ambiente científico. A gente convidada a Sônia Guimarães. Ela fez graduação em Ciências de Ciências na Universidade Federal de São Carlos. Júlia, para mim a tua voz está cortando todinha, não dá para entender o que você fala. Para mim, pelo menos. Tá tudo cortado? Para mim também está cortado. Essa última vez que você falou, melhorou. Oi, estão me ouvindo agora? Sim. Tá aqui. A Sônia, ela fez... Deu para ouvir a parte da graduação ou repito? Não. Repete. Tá bom, vou repetir. Melhor repetir, Boa Júlia. noite. Estamos dando início à nossa live sobre o racismo no ambiente científico e acadêmico. Hoje a gente trouxe como convidada a Sônia Guimarães. Ela fez licenciatura em Ciências na Universidade Federal de São Carlos e fez mestrado em Física Aplicada também na Universidade de São Paulo. Ela fez o doutorado em Materiais Eletrônicos no Instituto da Ciência e Tecnologia da Universidade de Manchester. Vou passar a palavra agora para a Márcia, para ela apresentar o 2 Prótons e um Café. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, muito, muito a Sônia ter aceitado e estar hoje aqui com a gente. Ela sabe que ela é uma pessoa muito especial, eu sei que vocês vão adorar a palestra dela, ela é, assim, ótima, ela é super procurada, super ocupada, então, assim, fundo do meu coração, muito obrigada de se aceitar, participar com a live com a gente hoje aqui, tá? Para quem ainda não conhece o programa, essas lives que nós estamos fazendo, elas são parte do projeto de extensão do Masterclass Internacional, que é um trabalho de divulgação científica que a gente faz em colaboração com o CERN desde 2008. Como a gente está parado aí por causa da pandemia, nós tivemos que adiar o Masterclass de 2020 para 2021, mas para não deixar todo mundo sozinho, a gente está fazendo essas lives, entre outras coisas. Para quem quiser assistir as outras palestras, quem tiver interesse em rever depois a palestra da Sônia e tudo mais, todos os vídeos vão ser colocados no canal do YouTube, 2 Prótons e um Café, que é um canal que o professor Vinícius Carvalho da Silva, que está aqui conosco também, abriu e está colocando os vídeos, está colocando podcasts lá também sobre filosofia da ciência. A gente pretende colocar podcasts de outras pessoas também sobre diversos assuntos. Tá? Acessa lá no YouTube, dá uma olhadinha também no Instagram do 2 Prótons e um Café e no Instagram do Ciência e Arte, que também tem a página no Facebook, onde a gente tem postado obras de arte inspiradas em física e em ciência. Tem quadros bem interessantes, tem tatuagem, tem grafite, tem várias coisas. Também aproveita, dá uma passeada por lá, e mais uma vez, obrigada a todos por estarem assistindo a gente aí, e boa participação para todos nós. Passar a palavra aqui para o Vinícius. Olá, boa noite, obrigado, Márcia. Boa noite, Sônia, é um prazer recebê-la para falar sobre esse tema tão fulcral, tão fundamental em todos os tempos, e que hoje está no centro do debate, ainda bem. Boa noite, Júlia, boa noite, Márcia. Reforçando para todo mundo o convite para vocês conhecerem o 2 Prótons e um Café, o canal do Masterclass Internacional de Física de Partículas no YouTube, e agradecendo ao Centro Acadêmico de Física da UERJ pela parceria na realização dessas lives. É uma galera com muito gás, que está querendo pensar a física de modo amplo, em suas relações com as demais áreas da cultura, do conhecimento. Agradecer a Julie, que está sempre aí na mediação das lives, e a Úrsula, se eu não me engano, que é quem faz as artes dos cards de divulgação das lives, e as artes sempre ficam bastante legais.
Então, com isso, dando boa noite a todos, mais uma vez, boa noite à Sônia, eu passo a palavra para ela poder começar a nos brindar com essa reflexão fundamental. Boa noite, pessoal. Deixa eu só falar uma coisa. O prazer é todo meu. Adoro falar. Racismo está realmente na moda. Vou só começar com um pensamento do filósofo e jurista Silvio Almeida. É muito importante admitir o racismo. Enquanto a gente fica falando que não existe racismo, que isso tudo é miscigenação, é tudo mimimi, que não é assim, democracia. O Brasil tem uma democracia, o Brasil não é racista, o Brasil tem uma democracia racial. Enquanto tiver essa palhaçada e ninguém admitir que tudo isso é racismo realmente, nunca vai se criar a necessidade de combatê-lo, porque visto que ele não existe, não tem o que combater. Então, como disse Silvio Almeida, é muito importante caracterizá-lo, ele existe sim, ele acaba com metade do desenvolvimento do Brasil, portanto, é muito importante combatê-lo, mas realmente combatê-lo. Quando há uma denúncia de racismo, que racismo realmente é crime, eles põem lá qualquer coisa paliativo, é só não tinha intenção e etc., a pessoa não vai presa, continua agindo da mesma forma e nada se faz, nada muda. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que combater, tem que acabar, ele está destruindo o país, todo mundo está achando que é só negro que morre, está tudo bem, como diz a polícia. Ele tinha ficha na polícia, então ele morreu por causa disso. No país é excluído metade da população, metade do país não se desenvolve. E acontece isso que acontece agora. É isso. Vamos fazer pergunta? Qual vai ser a dinâmica? Porque a Julie falou que ia ser um bate-papo. Continuo falando, vai ter um bate-papo, perguntas, porque, sabe, eu adoro falar, mas é bom ter uma dinâmica. Eu posso continuar falando aqui até vocês mandarem eu parar. A gente sempre faz um primeiro momento, professora, de exposição do convidado, e aí depois vai para essa dinâmica de perguntas. E respostas. 0,24%, nem 0,3% das cientistas mulheres doutoras na pós-graduação são negras. 0,24%. Isso é racismo? Segundo meus colegas aqui no ITA, é porque o negro não é capaz. Será mesmo? 120 milhões de brasileiros não são capazes? Todos eles? O que será que está acontecendo? Somente 0,24% da população, 0,24% da população brasileira são de mulheres negras doutoras. Quer dizer, é um absurdo, está errado, a coisa tem que mudar. Aí vieram as cotas e a ação afirmativa. Como é que as cotas e a ação afirmativa, para aumentar o número de negros nas universidades, ou na pós, né, o ex-ministro tentou tirar, mas aparentemente voltou, as cotas e a ação afirmativa são burladas, não tem ninguém para fiscalizar, para ver se estão fazendo a coisa certa, entra branco no lugar de negro e tudo bem, quer dizer, a coisa existe, o racismo é concreto, faz-se leis para que isso acabe ou diminua ou pare, as leis não são obedecidas e não tem ninguém para fiscalizá-las, para ver se elas estão sendo obedecidas ou punir quando não são. Então, continua ainda a palhaçada. O ex-ministro tentou tirar a ação afirmativa e cotas da pós-graduação, não aconteceu, mas vai saber o que o próximo ministro vai fazer. E, aparentemente, já está um burburinho em Brasília, o próximo ministro
vai ser o reitor aqui do ITA. Ele já foi diretor do CAPES, e nessa posição ele tentou unir CAPES e CNPq, e agora ele está indo para o Ministério da Educação. Como será que vai ser o nosso Ministério da Educação? Deus nos ajude e guarde. Aqui no ITA, é para ter 20% de cotas raciais mesmo, nem é social nem nada. Tem que ter 20% de negros desde o ano passado, isso aqui já é o 2º ano das cotas raciais. Vem dar uma olhadinha aqui e ver quantos negros você vê. E na ação afirmativa está escrito, além de permitir que esse pessoal entre, tenha acesso às universidades, tem que ter um grupo dentro da universidade para apoiar esse pessoal. Aqui no ITA está escrito bem claro. Entrou, tem que tirar as notas normais, não vai ter grupo de apoio, enfim, joga o cara lá dentro e ele que se dane. Quer dizer, isso são cotas raciais, isso não é ação afirmativa, de jeito nenhum. Fez-se uma lei, 2008, para que fosse ensinado a história da África para todo mundo. Fundamental 1, Fundamental 2, médio, universidade, etc., etc. Isso ocorre. A desculpa dos professores é: não, eu não sei nada de África. E não tem Google em casa, Cáspita? Vai lá, procura, tenta ensinar alguma coisa, tenta aprender, descubra, para depois ensinar. Mas quantos professores são negros? Qual é o interesse desse professor de ensinar a África para os alunos dele? Qual é a importância de ensinar a África para os alunos? O neguinho tem que saber que ele não tem que ter vergonha por causa da cor da pele dele. A África foi um continente maravilhoso, super desenvolvido. A humanidade começou lá. Todo mundo veio de lá. E o branquinho tem que saber que ele não tem que ficar bullying, né? Não tem que ficar infernizando a vida do neguinho porque o neguinho é negro. O branquinho tinha mais que ter vergonha de tudo que aconteceu com a população negra do mundo, porque foi o branco que escravizou o negro, por causa que o negro já era desenvolvido. O português não foi lá na África pegar o africano porque, modinho, ele é pobre, ele é besta, ele é burrinho, está passando fome lá na África, vamos levar para o Brasil, que o Brasil é o paraíso. Não. A África já conhecia toda a tecnologia de cana-de-açúcar, de cacau, de minério, de ferro. A África desenvolveu a tecnologia de ferro antes milênios antes da Europa. Aliás, a Europa passou por bronze, cobre, etc. A África já estava no ferro há milênios, e isso é importante porque a tecnologia do ferro é muito maior. Existe muito mais conhecimento do que trabalhar com o bronze e com o cobre, que já está na natureza, já é natural, já vem naturalmente. O ferro você tem que processar com altas temperaturas. Isso o neguinho tinha que saber. Para ele saber que o nego é inteligente, sim, ele é capaz. Os portugueses foram lá na África pegar os que já sabiam da tecnologia. Então, e é isso importante. E o branquinho, ao invés de ficar achando que é todo poderoso superior, ele é o responsável por um continente estar na desgraça que está. Então, ele tinha que estar mais com vergonha e parar com isso. Professor, pois não. Vamos... Eu não sei se você ia continuar, porque me deu a impressão que parou, eu não sei se eu posso fazer. Vai fundo, não, meu bem. Não, perfeito. Se você não me para, o negócio aqui vai fundo, ó. Pá. Eu gosto de deadline, é bom ter limite, porque senão vai, não para nunca. Não tem problema. Agora tem bastante tempo. Mas eu quer falar, Márcia? Você pode falar. Eu queria fazer um comentário só com a Sônia. Sônia, as cotas começaram na UERJ. A UERJ foi a primeira universidade do Brasil que implementou as cotas, né? Então, é claro que no início apareceu o sujeito, não era nem uma questão de ser negro ou não ser negro, era o sujeito que tinha toda a condição
de fazer uma escola boa, que vinha de uma escola boa, de fazer um vestibular normal e passar, e entrar para o UERJ ou para onde ele quisesse e tudo mais. Mas aí nós tivemos o caso de uma pessoa, assim, que quis burlar tudo, porque quem se autodeclara negra. Então, essa pessoa entrou na justiça, fez um pandemônio, e fez o vestibular, fez a prova para o UERJ, e no final de toda a briga e discussão e processo, e 2 advogados e tudo mais, a coisa se concluiu da maneira melhor e mais simples possível, porque essa pessoa foi a primeira pessoa que não entrou, que ela estava nas cotas, ela estava concorrendo às cotas. Se ela não estivesse nas cotas, ela teria entrado na penúltima vaga que era das cotas, porque a nota dela teria permitido que ela entrasse no processo normal, mas nas cotas, ela foi a primeira que não entrou. E aí... também foi muito bom, porque escancarou o fato de que o aluno da cota, ele não é um aluno pior, ele é um aluno tão bom quanto, e muitas vezes até muito melhor. Claro que você tem de tudo, tá? Você tem aluno que entra e não quer nada com nada, nós tivemos aluno que recebeu os livros do primeiro semestre e foi vender no sebo em frente da UERJ, e assim... Você tem um arco-íris de possibilidades aí, infelizmente. Então, precisa ter controle, precisa todo mundo denunciar, precisa conversar com todos eles e mostrar o quão importante é que eles se dediquem ao curso e eles mostrem que eles têm capacidade, que eles têm condição e que, se eles quiserem ajuda, eles precisam procurar ajuda. Ninguém vai chegar lá e vai pegar pela mãozinha. Mas se procurar ajuda, tem ajuda. Né? Mas tem que ter controle, tem que ter, isso tem que ter, você sempre tem gente que abusa, infelizmente tem, e tudo mais, mas esses casos, assim, o UERJ publica as notas, publica tudo isso, você vai ver que as notas não são muito diferentes, não, mas a UERJ, historicamente, é uma universidade que sempre teve muito aluno negro, e sempre foi conhecida no Rio de Janeiro por ter aluno pobre. Então, mesmo antes das cotas, a gente já tinha muito aluno que vinha de situação social catastrófica. E que, assim, eram os heróis, porque é o cara que batalhou para absolutamente tudo, e chegou lá, e dentro de uma seleção normal, ele entrou para a universidade, e entrou para cursos, assim, engenharia, entrou para matemática. Nós tivemos, há uns anos atrás, nós tínhamos 3 alunos, 2 da matemática e 1 da engenharia, e entraram pelo vestibular normal, porque eles não conseguiam entrar pela cota, eles não conseguiam provar que eles sempre estudaram escola pública, porque nem tinham a documentação direito, né? Então, assim, sempre foi uma universidade que sempre teve aluno de classe mais baixa. Então, isso de você ajudar o aluno que entra e que tem rombos na formação do ensino fundamental e médio, sempre fez parte da universidade, porque isso já acontecia antes de entrar as cotas. Então, quer dizer, na universidade, as cotas só foi implementar algo que, de alguma forma, ia. Não tão bem estabelecido, mas não existia. Então, a gente tem isso. A gente tem muita desistência, a gente tem muito problema, mas isso você também tem em todos os cursos e de maneira geral, e o curso é pesado, e o sujeito que também se dá conta que não é aquilo que ele quer, ele muda de curso e tudo mais. Eu sou uma das pessoas que bate papo com eles também, até para identificar se ele está no curso certo, se de repente não seria melhor ele estar em outro curso, alguma coisa que ele se identificasse. E aí a universidade também auxilia no que for preciso para ele mudar de curso sem que ele precise fazer outro vestibular. Exceto, é claro, se ele quiser sair da física e for para direito, aí ele tem que fazer um outro vestibular. A gente já teve um caso assim,
Mas aí a aluna fez outro vestibular, foi super bem, e hoje em dia é advogada, excelente, e tudo mais. Mas também tem esse lado de não é só você ajudar nas dificuldades que ele vai ter em física, em cálculo e tudo mais, mas também é ele enxergar o que é o curso e aí ajudá-lo a identificar qual é a carreira que ele melhor se identifica. E esse pessoal todo que é tudo negro? Eu não te ouvi direito, Sônia. Esse pessoal que você falou, que foi para o direito, que trocou, todo mundo negro, ou também tem branco, pobre nesse meio? Não esse pessoal que eu falei... Esse pessoal que você falou, isso. Qual é a carreira? É que o seu áudio falhou, Sônia, como você falou. É tudo negro? Os exemplos que você deu, tudo de pessoas negras ou também pessoas brancas pobres? Não. É para todo mundo. A gente não está olhando quem é cotista, quem não é cotista. Quem precisar de ajuda, tem ajuda. Quem tiver problema, se ele gosta de física, se ele gosta de engenharia ou não, que quer outra carreira, ele faz. Não, a gente não sabe quem é cotista, quem não é cotista, quando eles entram em sala de aula. Na verdade, eles é que em algum momento falam, professor, eu sou cotista. E uma coisa que a gente presta atenção, Sônia, é que para alguns alunos cotistas, a bolsa paga a condução, paga o que ele gasta para vir e voltar para o UERJ todos os dias. O que acontece? Ele não tem dinheiro para comer. E aí, eu percebi isso na aula, então a gente tem conversado com os restaurantes que tem na UERJ, e quando a gente identifica um aluno assim, os restaurantes dão a sobra, entre aspas, para eles almoçarem, pelo menos. Às vezes até para jantar, ou tomar um lanche, ou uma coisa assim. E a gente percebe que, na verdade, são alunos extremamente estudiosos, que então, 7 horas da manhã estão na UERJ, e sai da UERJ 11 horas da noite, sabe? Ele está lá estudando dia e noite. E aí a gente descobriu que eles passavam o dia inteiro sem comer, porque não sobra dinheiro. Eles pagam R$2 por refeição, mas mesmo assim não sobra dinheiro. Então a gente acha que, ao invés da gente, professor, dar os R$2 para ele almoçar ou para ele jantar, é melhor a gente mostrar que, olha, tem outras possibilidades e ninguém está te fazendo um favor. Você está aqui para ajudar, a sua obrigação é ajudar. A lanchonete, o restaurante, não está fazendo nenhum favor, eles iriam descartar isso. Então, por que ele não pode dar um ou dois salgados que ele vai descartar? Também fazem isso com vários faxineiros e coisas assim. Não interessa qual é a cor do sujeito, não interessa de onde ele veio, o que é. Ele estuda, ele é dedicado, ele precisa de ajuda, a gente vai procurar ajudar. A ideia é essa. Porque a gente não quer essa história dele se sentir, não sei se menosprezado, mas tratado diferente porque ele é cotista. Então, a ideia é que o aluno veja que ele é aluno da UERJ, acabou. A cota é uma coisa que ele é selecionado e que vai dar direito a ele a uma bolsa de estudos de R$300 por mês. O resto, ele é aluno da UERJ, acabou. Eu li uma tese muito boa, a menina escreveu tudo isso, além de recepcionar os cotistas, a ação afirmativa, ainda tem essa bolsa. Teve um tempo, pela tese, por esse documento que eu li, teve um tempo que eles ajudavam até para um recurso para computadores, para impressão e tudo mais. Eu li uma tese e fiquei... Meus parabéns, o trabalho que vocês fazem na UERJ para acompanhar, para fazer com que a universidade seja um lugar que acolha esse pessoal. Porque tem gente que vem super longe, como você falou, não jantou, não tomou café da manhã, e por esse documento que eu li aí na UERJ de vocês,
o trabalho de vocês, e há anos, né? É uma coisa que acontece há muitos anos. Eu não lembro mais, faz tempo que eu li esse documento, mas esse acolhimento e essa recepção que vocês dão aos cotistas, ao pessoal da ação afirmativa, é muito boa. Eu fiquei... Porque isso não acontece, hein? Eu não sei de um outro lugar, talvez a UFRJ e a UNB. A UNB também tinha alguma coisa assim. Mas é raro essa recepção e esse... É muito bom, eu fiquei surpreendida. Eu vi que o trabalho que vocês fazem aí é realmente muito bom. Soube também que o atual governo andou cortando as verbas. Como é que está? Continua? Vocês ainda têm recursos para essas coisas? Tem sim. O Witzel tem sido melhor do que a gente esperava. Né? A gente achava que ia ser uma catástrofe mesmo, que ia ser assim muito, muito difícil com ele. E não, quer dizer, claro que tem a dificuldade por causa da situação econômica do Estado, a gente está nessa quarentena, está fazendo de tudo para acessar todos os alunos e correndo atrás de quem tem problema, quem tem celular, os alunos que estão fazendo a matéria comigo, tem a tia que empresta o celular, tem a mãe que empresta o celular quando não está trabalhando, e a gente vai coordenando as coisas. Eu tenho um aluno que ele sai à 1h e fica perto de uma loja que tem internet, porque ele rouba a internet da loja, e aí a gente consegue tirar dúvida. Então, a gente está fazendo... Não dá para chorar, né? Não dá para... Dentro, eu falei para eles, faz parte do folclore, depois eles vão contar isso daí para os netinhos e todos nós vamos dar risada. E isso faz parte da vida, faz parte... Somos cientistas, então nós temos que encontrar soluções para os problemas que se apresentam, tá certo? Desistir nunca é uma opção. Então, e parar também não é uma opção. Então, a gente vai fazer de tudo para correr atrás, para fazer as coisas dentro das possibilidades de cada um. A gente não vai desistir, a gente não vai parar. A ideia é que todo mundo estude e é isso que a gente quer. Então, é dentro disso que está sendo feito e que a gente está procurando fazer. Está longe do que a gente gostaria que fosse, está longe de ser uma perfeição. Mas está indo assim. Eu não sei como está sendo nos outros cursos, né? Eu não sei os alunos da medicina, por exemplo, como é que estão, mas os alunos da medicina estão todos lá dentro do hospital e estão trabalhando todos os dias lá no hospital. Vários alunos da biologia também, da biomedicina, a química também tem muitos alunos trabalhando junto com o hospital, porque estão fazendo álcool em gel, estão vendo outros medicamentos. A engenharia, tem um grande grupo da engenharia que está no hospital e em outros hospitais, fazendo manutenção e consertando os respiradores. Então, também, você tem muitos alunos que não estão fazendo os cursos, ou professores que não estão fazendo os cursos, porque estão ocupados nessa parte da assistência, a quem dá assistência, né? Que é toda essa parte de manutenção de rede elétrica, de coisas assim. Então, também tem esse lado. Eu li que a UERJ também, o pessoal de biosintética, está desenvolvendo corona sinteticamente para o desenvolvimento de vacinas, etc. Para trabalhar com ele, eles criaram o corona sintético aí na UERJ. Muito legal, eles estão com um trabalho muito bom aí. E já também para vacinas, né? Tem esse trabalho, tem todo o trabalho, são dois Hospital Pedro Ernesto e a Policlínica Piquet Carneiro, tem o Instituto de Química que está fazendo álcool em gel para os dois hospitais e para doar também para várias favelas, não para a favela, mas, na verdade, para as UPAs que estão nas favelas e até algumas UPAs próximas ali da UERJ. O pessoal que desenvolveu um novo respirador, porque o problema de você fabricar o respirador no Brasil é que
a dona da patente são algumas indústrias chinesas. Então, a ideia das universidades desenvolverem esses respiradores é que aí eles patentearam, então eles são obrigatoriamente diferentes dos respiradores chineses, então eles patentearam e aí abriram a patente. Então, a UFRJ fez, a UNB fez, a USP fez 2 ou 3, a Unicamp fez 2. Eles também fizeram aquelas máscaras de polipropileno, aquelas que parece uma armadura, né, um capacete, também, porque aquilo também é patenteado. Então, a UFRJ desenvolveu patente, a UERJ também, a UF também, então, assim, várias delas, Brasil afora, a UFRN, no Pará, a UFAM em Manaus, a UFG em Goiás, tudo isso. Com isso, eles produzem, e você tem até pequenas indústrias produzindo, para poder fazer sem violar a patente chinesa ou americana, e aí com custo mais baixo e poder suprir isso. A UFRJ, a COP, recebeu dinheiro da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para fabricar os respiradores lá na COP. Então, eles também estão fazendo isso. Lá, além de consertar, você tem o pessoal que está fabricando os respiradores também. E aí você tem todo mundo envolvido. Aí é essa história. Aí ninguém está querendo saber quem é cotista, quem não é cotista. Você tem absolutamente todo mundo envolvido nessas coisas. Também tem, na física, tem uma funcionária que ela é terceirizada, e ela também juntou alguns alunos cotistas que moram em favelas, e eles estão ensinando as costureiras nas favelas a fazer as máscaras, né? Ensinando o pessoal a fazer essas máscaras de garrafa PET, ao invés de polipropileno e tudo mais, fazendo algumas, ensinando higiene para o pessoal, fazendo toalhas de banho e coletando sabonete também, para dar uma opção maior de manter essa higiene nas favelas onde eles moram. Então, o que eu tenho feito é que eu simplesmente passo para a conta dela algum dinheiro e ela já compra todas as coisas lá perto, porque é muito mais prático eu dar o dinheiro para ela e ela onde vai ser entregue do que eu mandar entregar ou eu ir de carro, também para evitar esse trânsito todo. Então, ela está coordenando isso, a gente passa para ela R$100 por mês para esse trabalho que ela está fazendo junto com algumas alunas também, que vêm de favela e que também estão coordenando umas coisas assim. Muito deixa eu parar. Também, deixa o Vinícius te fazer a pergunta. Ok. Fala, Vinícius. Pode falar, Vinícius. Mas a UFRJ também ganhou muito dinheiro, um montão de dinheiro, milhões de reais, para a vacina. Você viu que eles estão tentando desenvolver a vacina na UFRJ também? Mas eles estão tentando desenvolver junto com a Fiocruz, é um projeto bem caro. E eles têm também o pessoal que trabalha no Atlas, com quem a gente trabalha junto, que é especialista em rede neural, eles estão em 3 projetos usando rede neural para estudar, a evolução do vírus para desenvolver vacina, e 2, para estudar modelos, exatamente para você avaliar, abre o que é que abre, faz quarentena, não faz, o modelo de desenvolvimento e propagação da doença. E, além disso, 2 ex-alunos da COP, que também fizeram doutorado ali com a gente no grupo, abriram 2 startups exatamente para fazer o trabalho de rede neural, junto com esses grupos de pesquisa da vacina e de uso de medicamentos para o tratamento da Covid-19. Essa rede neural tem a ver também com inteligência artificial, com todas essas coisas, né? É isso mesmo. Sônia, eu quero me encaminhar algumas perguntas
Eu vou lhe fazer umas 4 perguntas e você responde aquilo que... Marcos, eu acho que você tem que desligar o retorno. O seu microfone. Mas, enfim, eu vou fazer algumas perguntas aqui em seguida, mas depois a gente organiza isso. Qualquer coisa eu recupero uma e tal. Mas eu gostaria de lhe ouvir sobre algumas questões. E aí, em seguida, a Julie vai passar para a gente algumas questões que estão surgindo no Facebook, dentre a audiência. Mas vamos lá. O Milton Santos, que foi um dos maiores intelectuais que o Brasil já produziu, ele dizia que no Brasil é muito duro ser intelectual e é ainda mais difícil ser um intelectual negro. É duro ser intelectual porque, apesar de nós termos, ao longo de nossa história, dado importantes contribuições em ciências, artes e letras, o ambiente social e o contexto cultural, de um modo geral, no qual nos encontramos, não privilegia, historicamente, o conhecimento. Nunca houve, de fato, por exemplo, um projeto de nação que contemplasse a educação em sua dimensão libertária, emancipatória, como algo fundamental, basilar para a sociedade brasileira. Então, por isso só, já é difícil ser um intelectual no Brasil. E ele pontuava que era dificílimo ser um intelectual negro. E com relação a este segundo apontamento do Milton Santos, não cabe nem explicar por quê, porque as razões são vergonhosamente evidentes. Então, uma primeira questão que eu gostaria de lhe fazer é como é ser uma intelectual negra, mulher, no Brasil? Porque aí me parece que a dificuldade é ainda maior, é tripla. E já foi mais fácil, ou melhor, já foi mais difícil ser uma intelectual negra, mulher no Brasil? Você acha que nós temos avançado com relação a esse ponto? Passo para uma outra pergunta em seguida. Eu vou fazer em bloco, né? E aí depois a gente conversa. Passo para uma segunda questão. Hipátia de Alexandria foi uma filósofa natural, egípcia, né? Africana. Eu acho que um dos berços da civilização, que foi o Egito, desafricanizado constantemente em nosso imaginário. A gente fala das grandes civilizações e de suas realizações, Roma, né? A Grécia Antiga, China Antiga, e vez ou outra, né, falamos também de uma das maiores civilizações, com todas as suas tensões e contradições, que foi a civilização egípcia. Mas, por uma estranha operação mental, nós apartamos o Egito da África. Então, falamos do Egito como se não fosse África, né? Como se, portanto, na África não tivesse surgido, né, não tivesse florescido uma das maiores civilizações da história humana. Bom, além de nós apartarmos o Egito da África, nós apartamos a própria Hipátia do Egito, de Alexandria, porque é como se Hipátia tivesse vivido em Atenas. Vale lembrar que Hipátia foi sumariamente executada por um grupo
de fanáticos religiosos do cristianismo primitivo. Primitivo no sentido da igreja primitiva, do cristianismo nascente. Hipátia, ela foi assassinada por um triplo crime, um crime triplamente qualificado. O de ser pagã em uma sociedade cuja religião dominava o núcleo político da vida social. O crime de ser mulher numa sociedade patriarcal em que os homens sufocavam as mulheres como um tipo de posse, né? E o crime de ser filósofa, de pensar. Era ultrajante que a pessoa mais ilustrada, que a pessoa mais culta de Alexandria fosse uma mulher. Então, uma filósofa mulher. Bom, Hipátia, geralmente, ela é retratada, inclusive no cinema, como uma mulher branca. Né? Há toda uma discussão sobre isso, e existem peças arqueológicas, como a tampa do ataúde de Hipátia, em que a figura de uma mulher de traços negros aparece. Então, a outra questão que eu me encaminho é essa. Como você vê na história da ciência, na história da própria física, o embranquelamento ou o embranquecimento, se assim quisermos, da história como uma estratégia de reprodução de desigualdades e de hierarquização da ciência? E como essa estratégia opera ainda hoje? Ainda fazendo um último apontamento, o Silvio Almeida, que você citou, né, trabalha muito o conceito de racismo estrutural. Quer dizer, o racismo seria algo tão profundo e tão marcado na tessitura mesma de nossa vida social que nós seríamos racistas, assim como somos machistas e patriarcais, sem mesmo perceber. Porque ele não é, o racismo ele não é, ou não é sempre, em muitos casos ele é, mas ele não é sempre consciente. Ele não é sempre fruto de uma tomada de decisão. Ele está presente mesmo quando nós não o percebemos, porque ele está presente estruturalmente. Por isso, me parece ser de fundamental importância para todos nós homens nos assumirmos como machistas, como patriarcais. Sem a assunção não existe transformação. Eu preciso assumir o meu lugar, né? Eu preciso cultivar essa memória para me envergonhar, sim, mas para fazer dessa vergonha combustível para ações transformadoras. Então, eu preciso me engajar, enquanto homem, em uma luta, em um ativismo antimachista, antipatriarcal, e da mesma forma, como homem branco, penso eu que devo me engajar em uma espécie de ativismo antirracista. Essa não pode ser só... Essa é uma bandeira do negro por excelência. A ele cabe o protagonismo por motivos óbvios, mas tem que ser uma bandeira minha. Porque não existe verdadeiro constrangimento histórico, verdadeira vergonha histórica, sem a ação afirmativa transformadora. Então, eu gostaria de saber como você vê o papel do branco e do homem branco no Brasil contemporâneo na luta contra esse estado de coisas vergonhoso que nos caracteriza. Até porque me parece que a questão do racismo no Brasil é tão profunda e tão ampla que nós temos que falar em racismos, não porque, evidentemente, há um racismo inegável e absolutamente criminoso em relação à
aos negros, não é? Mas há também um racismo genocida histórico no que tange, no que diz respeito aos povos originais. O Brasil tem protagonizado há séculos um genocídio de centenas de etnias indígenas, e mesmo entre os estados, né? O modo como os estados do Sudeste, do Sul, lidam com o Nordeste e o Norte, também é profundamente assimétrico e marcado por essas questões. Então, enfim, para resumir, como você se vê como uma intelectual negra no Brasil, como você vê o embranquecimento da história na física e na atual configuração também da ciência, como você vê o papel do branco, do homem branco, nessa luta contemporânea. Ok. Bom, você citou Milton Santos, uma perfeita citação, e eu imagino o que ele não passou para chegar até a posição que ele chegou. Não deve ter sido fácil, a luta deve ter sido terrível, mesmo porque teve ele, e eu não sei de mais nenhum outro negro nesse mesmo departamento, nessa mesma nada. Ele, e só ele, nunca mais ninguém. Quer dizer, ele deve ter passado poucas e boas. Mas eu tenho que fazer uma correção contigo. Eu não sou intelectual, eu sou cientista. Mas se falando de intelectualismo negro, a Flip, da Feira Literária de Paraty, uma vez disse, a organização, todo mundo, aquela gente toda que organiza aquele evento imenso, disse: não existe escritores e escritoras negras, pois o negro não escreve literatura. Todo o que é escrito com escritores negros e negras não é literatura. E daí uma professora da UERJ mesmo, talvez, ou da UFRJ, criou as intelectuais negras visíveis, porque aparentemente ninguém estava lendo a gente, né? E me incluíram nessa lista, tá? Todo mundo, Conceição Evaristo, e me incluíram. Aí eu deixei bem claro, presta atenção, eu não sou intelectual, eu sou cientista. E aí colocaram lá todo o meu currículo e etc. Existe uma coisa com cientista e intelectual. Eles têm que ser inteligentes, eles têm que ter cabeça, eles têm que resolver problemas, eles têm que defender teses de mestrado e doutorado. Você não pode dizer que um ser humano que defendeu uma tese de mestrado e doutorado, escreveu um livro e etc., seja não inteligente. E o negro é caracterizado como não inteligente, para essa gente que acha que o negro é inferior, para os racistas. Então, fica muito complicado você dizer que uma pessoa é intelectual se ela tiver a pele negra. Aí eles começam a tirar a pessoa, mas a alma dele é branca. Mas nem sabia, uma desses dias eu ouvi isso. Eu nem sabia que você era negra. Então, mais do que ser difícil, nós somos invisibilizados. Nós não existimos. E quando a gente chega lá, chega na posição que aparentemente a gente não deveria nem ocupar, a gente é. Mas ela nem é tão preta assim. Mas a pele dele nem é tão escura assim. Mas a alma dele é branca. Então, além de tudo, existe a invisibilização, que é pior. Em muitos momentos, existe o impedimento dessa pessoa para chegar nessa posição que ela não é nem para estar. Então, eu imagino, eu passei por poucas e boas, passo a todo dia e fico imaginando o que Milton passou. Ele nunca comentou tudo que ele escreveu e tudo, ele não fala disso.
mas é muito complicado, porque, em primeiro lugar, não está escrito na tua testa, é cientista, doutora, com PhD na Inglaterra, blá, 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 blá. Não está escrito na tua testa, mas a tua testa é escura. Então, logo de cara, quando você chega, aquela pessoa deve ser empregada, ou uma vez já perguntaram se eu era cantora, mas professora de física do ITA, você está brincando comigo, está mentindo. Então, é muito complicado. A gente tinha que andar com o currículo escrito na camiseta, tatuado na testa, no braço, para a pessoa acreditar. Essa história de tirarem o Egito da África é porque é impossível de dizer que todas aquelas obras que existem no Egito, a grandiosidade que são as pirâmides, e tudo mais, muitas das coisas já foram destruídas, mas o que resta tinha que ter uma engenhosidade matemática, arquitetônica, de engenharia, infraestrutura, estratégica, e visto que está naquele continente tão negro, eles seriam obrigados a dizer que foi o negro que fez. Inclusive o Egito. Mas durante séculos e séculos, para justificar a escravatura, para justificar a invasão na África, para justificar essa situação que eles deixam as pessoas de descendência africana e mesmo os africanos, eles tinham que provar que o negro era burro, que o negro é incapaz. Como que eles provam que o negro é incapaz se foi uma pessoa negra que fez o Egito? Eles pegaram e tiraram o Egito para fora da África. E tudo, não foi só o Egito. Tem coisa lá que eles ficam dizendo que veio alguém de Marte, veio um extraterrestre para fazer a coisa, porque como é que eles vão justificar que aquilo tudo foi feito por negro, se negro é incapaz? Daí eles tiram o Egito da África e dizem que extraterrestres fizeram tudo aquilo. Pois é. E não é uma estranheza mental essa retirada do Egito, essa invisibilização do negro. Isso é o racismo na sua mais... Porque, além de tudo, 99,9% do nosso DNA, de toda a população dos 7 bilhões do mundo, é igual. Somente o 0,1% do DNA define cor do olho, da pele, do cabelo, textura do cabelo. 0,1%. Isso não é raça. Não daria nome, não teria como, na biologia, tirar isso daí de qualquer coisa. Isso aí se chama raça humana. O racismo foi inventado para justificar o que o opressor, que é racista, vai fazer com o oprimido que não possui a mesma cor que ele, não possui os mesmos antecedentes, porque aí, então, gira tudo. Raça contra os índios. Imagina, o que aconteceu na Sérvia, aquela guerra entre brancos, o meu amigo que fazia parte do exército americano para acabar com toda aquela confusão que estava havendo lá, ele fazia, eles matam branco e branco, né? Porque nos Estados Unidos era facinho, era branco contra negros. Lá não, eles matam branco e branco. A coisa mudava só o sobrenome e a religião. Então, raça foi uma coisa criada para os racistas oprimirem aquela raça que eles não gostavam. Só isso. Não existe raça, só a raça humana. Portanto, essas divisões, essa invisibilidade, essas coisas que eles fazem com todo mundo que não pertence à raça deles, se chama racismo, é crime e tem que acabar. Representar Cleópatra, uma africana com de olhos roxos, olhos violeta. É possível um negócio desse?
todo mundo que foi representado lá no Egito, nesse filme de Cleópatra, era branco. Os próprios gregos são mais claros hoje. Eles não tinham essa cor de pele antes. Da mesma coisa, os egípcios são mais claros hoje. Eles não são brancos, mas têm uma pele muito mais clara do que os senegaleses, por exemplo, por causa de milhares e milhares de anos de invasões. Todo mundo queria o Egito para si. Entrava lá, matava todo mundo e tomava conta do lugar. E a cor foi clareando. Mas, vou repetir, 99,9% do DNA da humanidade é igual. Portanto, não existe raça. A cor da pele vem do 0,1%. Portanto, esse racismo no qual diminui uma pessoa contra a outra, só por causa da pele, é, no mínimo, estúpido. E, sim, nós necessitamos do branco nessa luta, pois o branco tem dinheiro, o branco tem poder, o branco é que está fazendo e impedindo que o negro chegue numa posição, através do racismo estrutural. E ele não é um sonho, não é uma coisa abstrata. Através do racismo estrutural, um exame, duas pessoas com as mesmas qualificações, uma branca e uma preta, a branca passa e a preta não. Isso é estrutura. No racismo estrutural, eles nem abrem a vaga para o preto. Se o branco não entrar junto com os negros, conosco, para acabar com esse racismo, e o estrutural é o pior, porque impede que o negro, mesmo com esforço, com qualificação, impede que ele já entre na universidade. É o estrutural que burla as cotas de ação afirmativa. É um reitor, o reitor da USP, ou o ex-reitor da USP, parece que mudou, falou em alto bom tom na Folha de São Paulo. A USP não é uma ONG, não é uma entidade para ficar ajudando ninguém, não. Tanto que a USP foi a penúltima a abrir as cotas raciais. A última foi a Unicamp. Por quê? Porque a estrutura, o racismo estrutural dessas grandes universidades nunca deixou ter cota lá. Se o branco não entrar nessa luta contra o racismo, a coisa vai ser como esses 132 anos que já estão passando, quando a abolição acabou, e agora nós temos 0,24% de mulheres negras com doutorado no Brasil. Isso é racismo estrutural. Não deixam entrar na universidade. Se ela não está nem no curso universitário, como é que ela vai fazer mestrado? Como é que ela vai ter doutorado? Eles já cortaram antes. Então, a coisa tem que estar o branco junto. E leis. A maioria dos juízes são brancos. Quem é que vai fazer uma lei valer se o próprio juiz não deixa? E quem tem que correr atrás dessa lei para que essa lei seja válida é alguém sem recurso de pagar 2, 3, 4, 5 advogados para entrar com esses processos que são lentíssimos. O advogado vai lá, aí vai para o juiz, que vai para não sei quanto, não sei que instância. Quem tem dinheiro para esse processo? Tem que ser uma coisa do governo para fazer a fiscalização para que a lei valha. E ninguém do governo está preocupado para que essa lei realmente seja cumprida. Isso é racismo estrutural. E isso está acabando, impedindo e fazendo com que a situação do negro não mude. Respondi tudo? Falei do embranquecimento. Falei do embranquecimento, que é a forma deles dizerem, bom, se você é um pouquinho mais clarinha, você talvez seja um pouco mais inteligente. Ainda é o racismo estrutural. Eles querem que você não seja aquilo que você é, porque você não é suposta ter inteligência, mas você chegou lá, né? Então é porque você é mais clarinha.
E enquanto o racismo, enquanto um policial puder matar um negro, e a desculpa dele é, ele tinha uma ficha na polícia, e esse policial não é nem preso e o negro está morto, e esse tipo de crime continuar acontecendo como se fosse, como diz um certo, o vosso governador e o vosso prefeito, aí do Rio, nós estamos fazendo uma limpeza. Não existe sentença de morte no Brasil. Todo ser humano deveria ter direito a uma investigação, um tribunal para ele ter um julgamento e aí a condenação. Não. O negro pobre brasileiro já está condenado à morte, mesmo que ele não tenha... Mataram mais uma criança no Rio hoje, né? Mesmo que ele não tenha cometido nenhum crime, ele já está condenado e já morreu. E o policial continua belo e formoso, e o governador diz, não, nós estamos fazendo uma limpeza. Isso é racismo estrutural. Enquanto esse crime for levado para lá, para cá, e parece que lindinho, eles estão fazendo limpeza mesmo, a situação do negro vai de mal a pior e nunca a gente vai chegar a um país desenvolvido enquanto metade da população for tratada como animal criminoso e assassinada sem julgamento, sem nada, porque só faz parte da limpeza. É isso. Obrigado, Sônia. Passar a palavra para a Júlia, para ela encaminhar para a gente as questões que estão aparecendo. Espera aí, só um minuto. Tudo bem. Tá meio ruim aqui. Durante a vida toda, escutei a frase que o negro é o maior racista que existe. Mas o negro não é racista. O negro, ele reflete o racismo que o branco impõe sobre ele para com as pessoas da sua própria raça. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Concordo em número, grau, em gênero. De novo, é essa história. Não existe melhor opressor naquele que o oprimido se sente culpado por estar sendo oprimido. É perfeito, é o crime perfeito. O cara vai, acaba com você e te diz, é porque você não presta. Fim, acabou, não tem defesa. Ele te oprime, o racista te oprime e diz, porque você é negro, você é burro, você é incapaz. Fim. O negro simplesmente tem a oportunidade de botar o rabinho entre as pernas e ir embora. E isso é racismo. Isso é crime. Esse cara que fez isso tinha que ir para a cadeia. Oh, não! Eu não tive. Você tá muito ofendido. Você tá achando que eu fiz e que eu aconteci, mas essa não. Eu estava brincando. Não foi isso que eu quis dizer. Quer dizer, o outro aguenta, tem que obrigar e ficar quieto, bye, paciência, e aquele lá fez um ato opressor racista e tudo bem. Essa é a coisa, é a maior crueldade do racismo. E o racista pode fazer isso numa boa, porque como é que você vai chegar na polícia e dizer, o cara me deixou inconfortável com tal frase? A polícia vai rir na tua cara. A menos que ele te dê um tiro, um soco, uma facada, etc., eles não estão nem aí com uma opressão. E a opressão faz mal, abaixa o moral, a autoestima, deixa a pessoa deprimida, mas tudo bem. Imagina, não foi isso que eu quis dizer, querida. Não foi, você está com mimimi, querida. Quer dizer, é a parte mais cruel do racismo. Não, além de ele não estar ninguém nem aí com esse tipo de comentário, ele faz mal e você não consegue denunciar uma coisa desse tipo. E é a mais comum.
Ai, desculpa, eu estava brincando, não era isso que eu queria dizer. Ai, que lindinha. Desculpa, desculpa. Não funciona assim. E a pessoa continua fazendo isso para sempre e tudo bem. E depois ainda ele diz: ah, mas é o negro que é racista. Isso é impossível. O negro não pode ser racista. Não, quem inventou isso foi o branco. É uma invenção branca e por Stacy só ela. Gostaria também que você comentasse sobre a guerra do Estado contra o tráfico de drogas, que nada mais é do que uma guerra contra a população negra, pois são estes corpos negros que são atingidos pelas balas perdidas e têm seus corpos encarcerados com a atuação da polícia. Eles tiram condição de moradia, de educação, saúde, tiram tudo de um ser humano, colocam-no em um lugar com essas piores condições e deixa livre, leve, solto todo esse pessoal que tem acesso a essas drogas, num lucro absurdo. O lucro que as drogas criam, o dinheiro, o recurso que corre, porque a droga é ilegal, porque é facinho de fazer e é caríssimo de comprar, apresentam isso para esses seres humanos sem casa, sem segurança, sem saúde, sem educação. Esses seres humanos abraçam, porque tudo somado, que outra opção ele teria? Esse pessoal entra nesse mundo com tudo, inclusive com nenhum amor por si mesmo. Se eu morrer, tudo bem. Se eu não morrer, eu fico milionário. Enfim, eles estão dentro disso aí. Tem um monte de gente que colocou isso para eles. Mas essa gente não está lá nesse lugar sem educação, sem casa, sem nada. Essa gente que não está lá joga isso para essas pessoas que não têm opção, essas pessoas correm risco de vida, de tudo, e os maravilhosos estão cá só recebendo lucro. A polícia não vai nos maravilhosos de cá. A polícia só vai ali onde eles já teriam ido, mesmo que não tivesse a droga. Agora eles têm a maior desculpa, eles podem ir com a violência que eles quiserem, e todo mundo vai aplaudir, porque, eles estão fazendo a limpeza. Os ricos de cá que estão comprando a desgraça, fazendo esse comércio ser o mais lucrativo de todos os tempos da história da humanidade, esses ficam lá bonitinho nas suas casas, fumando as suas maconhas, cheirando as suas cocaínas, fazendo, governando, sendo eleito, chegando a senadores, vereadores, deputados federais, e eles estão lindos e maravilhosos com a droga deles lá na casa deles, tudo lindos e maravilhosos. E os outros têm a culpa de tudo. E está tudo perfeito. Quem quer a droga tem, os outros que se danem. Infelizmente, esses dos que se danem também pensam isso. Se eu sobreviver, maravilha. Se eu não sobreviver, paciência. Afinal de contas, eu sou aquele que vende a droga. Então, eles tiram toda a dignidade do ser humano em todos os sentidos e depois vão lá e dão um tiro nele porque ele é traficante. Vai ver a história dele. Vai ver como foi a condição de nascimento, o que aconteceu com ele durante todo o tempo que ele nunca teve oportunidades. Vai ver, faz uma pesquisazinha e vê o que aconteceu. Aí, quando ele decide pelo que ele decide, ele é morto, porque, afinal de contas, ele é um traficante. Quer dizer, eu não tenho nada... E aí você vai para esse traficante e tenta lhe apresentar outras oportunidades. A resposta, e quanto é que eu vou ganhar por mês? Porque tudo somado
dependendo do que ele escolha, ou ele não ganha nada, ou ganha pouco, ou sei lá, salário mínimo. Aí ele te responde, só hoje eu ganhei 10, 20, 30 mil reais. Eu quero trocar? E o que você vai dizer para esse ser humano? Para ele trocar? Por quê? Porque é ilegal? Porque ele vai morrer? Ele iria morrer de todo jeito só porque a pele dele não é branca. Ele tem opção? Ele acha que existe alguma coisa melhor para ele ir para uma vida e ser morto na rua só quando ele estiver voltando do cinema só porque ele é preto. Quer dizer, nesse racismo estrutural que a gente tem para esse ser humano, qual é a opção que a gente dá para ele? Não, sai que você vai entrar na faculdade. Tá legal, entra na faculdade e depois ele vai conseguir emprego? Do jeito que as coisas são? Do jeito que o racismo estrutural impede que o negro saia de posição social? Eu não estou vangloriando, todos nós sermos traficantes. Não. Mas é necessário dar uma opção para quando ele é bem pequenininho, quando ele nasceu. Porque se você tentar fazer qualquer coisa quando ele tiver 10 anos e um coração já quebrado, a mãe drogada, o pai inexistente, fome, vai ser tarde demais. Essa criancinha tinha que ser acolhida desde a mãe dela, quando ela está lá dentro da mãe dela, condições para a mãe. Quando ele nascer, ele ter condições de vida, para ele ter alguma opção desde pequenininho. E o policial saber, aquele menino teve oportunidades, não o mate só porque ele é negro. Porque eu conheço histórias de meninos que não foram nessa e foram assassinados da mesma forma, como se eles tivessem... E ainda eles enfiam uma droguinha no bolsinho daquele que não tinha nada para justificar o assassinato. Enquanto a coisa continuar desse jeito, na qual o branco drogado está achando legal que a polícia suba ao morro e mate todo mundo, contanto que a droga não lhe falte, e enquanto o policial coloca a culpa todinha lá no morro e o drogado tudo bem, nada vai mudar e a coisa vai sempre matar mais e mais gente. Alguém deu a ideia, legalize. Eu gosto dessa ideia, mas quantas pessoas burlam os impostos? Então, vai ter que ter legalização e uma fiscalização ferrenha, sem ser feita por policiais, porque o policial vai... Mais alguma questão, Júlia? Professora, qual é o maior desafio de ser uma professora negra do ITA? Quantos professores negros tem no ITA e qual o percentual de alunos negros? É a pior coisa do mundo. Em princípio, eu sou mulher, errado, né? Gênero errado. Sou negra, cor de pele errada. Tenho orgulho de ser preta e de ser mulher. Isso eles odeiam mais ainda. Então, tudo que eles podem fazer, eles fazem para destruir a minha carreira, impedir que eu suba na carreira, tudo. Imagina uma coisa, eles fizeram. Imagina outra, eles fizeram tudo o que eles fizeram, tudo que eles puderam fazer para me apagar, eles fizeram. Eles deram o maior azar que uma série de coisas aconteceu e o apagamento não ocorreu. Mas o que eles puderam fazer, eles fizeram. Só não deu certo. Nunca vi nenhum professor negro, mas aparentemente existe um sim, não faço ideia onde que ele está, porque eu nunca ouvi. O reitor falou para mim que existe um sim, e ele falou até o departamento, mas eu nunca vi esse professor negro. Existe uma professora negra aqui no Fundamental, eu acho que ela dá aula de português. Existe uma professora na computação negra, e existe uma outra pessoa que se diz professora
depois que eu apareci no programa do Bial, houve um bum, bum, bum aqui, que aí eu era a pior pessoa do mundo aqui dentro, e essa pessoa negra veio na minha sala, fez o símbolozinho de coraçãozinho, falou nada, assim, quietinha, entrou na minha sala, fez o símbolo de coraçãozinho, falou que ela alisa o cabelo, mas ela sabe que é negra, o que eu falei no Bial estava tudo certo mesmo, e ela é professora e é negra, mas eu nunca tinha visto aquela pessoa, não sei qual é o... E foi embora da minha sala, ela fez isso e saiu. Não sei o nome dela, não sei qual é o departamento dela, ela declarou que é professora aqui, não faço ideia onde, então, no total, somos 4 mulheres negras, nunca vi nenhum professor negro. Não, nunca foi feita essa contagem do percentual de alunos negros do ITA, porque no ITA não tem racismo, não tem machismo, não tem homofobia, portanto, não precisa fazer essa contagem, mas desde o ano passado, agora tem cotas, então 20% tem que ser negro, pelo menos nos 2 últimos anos, mas se você quiser vir aqui dar uma olhadinha para se certificar, eu estou esperando ver ainda. Mas eu não posso fazer esse comentário porque eu estou proibida de falar sobre as cotas raciais do vestibular do ITA. Então, zip zop, não posso responder essa pergunta. Tem mais um aqui para a senhora. Gostaria também que você comentasse sobre o preterimento das mulheres negras, pois desde a escravidão, a humanidade dessas mulheres foram retiradas e elas foram objetificadas. Essa visão perdura até hoje, pois, segundo várias estatísticas, as mulheres negras, em relação às mulheres brancas, têm um número muito reduzido de matrimônio, pois os brancos, tanto os próprios homens negros, quando querem formar uma família, optam por mulheres brancas, devido ao pensamento colonial que nos acompanha. Tudo faz parte do racismo. Esse homem negro, ou mesmo a mulher negra que... Quando eu terminei a faculdade, me formei em física, coisa mais linda do mundo. A primeira coisa que a minha tia, irmã da minha mãe, negra, casada com um negro, 2 filhinhos negros, primeira coisa que ela falou para mim foi: Viva, agora você já pode casar com um homem branco. Faz parte desse sofrimento, dessa vida difícil que o negro tem, devido ao racismo estrutural. Portanto, se você tiver um filhinho mais clarinho, talvez a possibilidade dele aumenta, em princípio. Então, o plano era esse, viu, gente? Quando acabou a escravidão, e eles trouxeram toda aquela brancaiada do mundo todo para os espanhóis, os italianos, enfim, veio brancaiada da Europa. A Europa se mudou para cá. A intenção era, para depois de 100 anos, quando acabasse a escravidão, não tivesse mais preto. E sempre eram as coisas, né? Não existisse mais pretos, porque ia tudo embranquecer. Essa era a ideia. A brincadeira é... Houve uma campanha imensa de miscigenação, vamos casar, etc., etc., com brancos e com... Enfim, para acabar, eles queriam que acabasse. Então, houve toda uma miscigenação, que foi uma campanha política para acabar com as pessoas de pele negra, para acabar. E isso não funcionou, deu tudo para trás. Hoje, com todo esse problema ainda do racismo, os meninos negros querem as negras para qualquer coisa, mas não para casar. E quando decide se casar, escolhe uma branca. E isso também está acontecendo com as negras. Os negros fazem tudo aquele forféu e tratam-na como se não fosse um ser humano digno. E por que ela iria se casar com essa pessoa? E aí aparece um branco com outro tipo de tratamento para com ela casa com branco. Por que não? Né? Como diria minha mãe, branco também é gente. Então, existe essa miscigenação, que foi um plano fantástico, que era para acabar completamente com as pessoas da pele negra, e isso foi bem forte, e muitas pessoas creem nisso até hoje. E, da outra parte,
o homem negro não dá valor a algumas mulheres negras, ou dá valor só para levar para a cama, ou para pegar o dinheiro dela, ou para, mas não para casar. Casar é com branca. Idem mulheres negras que não vou casar com esse cara, que esse cara é um lixo, mas o branco lhe apresenta aquilo que ela acha melhor, e aí acaba casando com uma mulher, um homem negro, um homem branco. Tem racismo, tem motivos econômicos, motivos, amor, né? Segundo o Netinho, amor não tem cor. Engraçado que no caso dele, esse amor sem cor é branco. E os filhos que ele fez foi tudo em mulher negra. Então, em soma, cada um no seu cada um, o amor não tem cor, segundo o Netinho, então vai que você se apaixona, bola para frente. Acabaram as perguntas. Professora, eu vou fazer seu áudio está desligado. Diga. Não sei se lhe interrompi. Bom, não, vou fazer uma contextualização para lhe encaminhar uma questão. Nós estamos vivendo, inegavelmente, um momento muito difícil no cenário geopolítico, em que diversas crises se interpenetram e se somam. É óbvio que todos nós estamos muito apreensivos com a pandemia e esperamos com certa ansiedade pelo mundo pós-pandêmico. No entanto, vale lembrar que, vencida a pandemia, ainda resta a distopia. Porque a pandemia não é a única crise na qual nós nos encontramos. Nós temos um cenário de fortíssima recessão econômica, né? Talvez a maior crise econômica desde de 1929, né? Nem a crise do subprime em 2008 provocou um cenário tão catastrófico em nível geopolítico. E nós temos uma crise da democracia, né? Da democracia representativa no mundo. E o que alimenta essa crise da democracia é uma crise dos valores. Uma crise, quer dizer, certos valores humanísticos básicos, fundamentais, que não deveriam nem estar em discussão, eles estão sendo constantemente banalizados, esgarçados, ridicularizados, né? Temos também uma crise da razão, posto que o conhecimento está em xeque. Há um crescimento do negacionismo científico, um fenômeno robusto de narrativas de pós-verdade, de fake news em todo o mundo. Essa crise da democracia, ela vem sendo objeto de análise de diversos experts no mundo todo. Então, há uma literatura robusta sobre isso. Não é matéria de opinião ou de achismo, né? Em Como as Democracias Morrem, o Levinsky e o Zabla, da Universidade de Harvard, tratam do assunto. David Russman, em Como a Democracia Chega ao Fim. Madeleine Albright, em Fascismo, um Alerta. O Jason Stanley, em Como o Fascismo Funciona. Todos abordam esse momento atual como um momento em que a democracia está sendo atacada. E todos eles convergem numa direção. Existem diversos elementos do ataque à democracia, principalmente negacionismo científico, revisionismo histórico e degradação da base dos valores, da base moral das sociedades modernas. Todos eles apontam também que essa crise da democracia abriga uma espécie de fermento putrefato, muito perigoso, que é um tipo de ressentimento. É um ressentimento. O Jason Stanley, da Universidade de Yale, chama esse ressentimento de vitimização.
O que ele diz? No fascismo, ou nos sistemas autoritários que atacam a democracia, os grupos historicamente dominantes passam a se enxergar como as vítimas do processo. O branco é vítima do negro, qualquer luta negra passa a ser vista como mimimi, os homens são vítimas das mulheres, né? Ou seja, uma pretensa sociedade bem estruturada, tradicional, estaria sendo ameaçada pelas minorias. Então, a maioria passa a se enxergar como vítima da minoria. Por isso é bom que as minorias se curvem ou desapareçam. Esse é o mantra dos regimes autoritários. Então, eu queria lhe perguntar como você enxerga a ascensão dessa vitimização, né? A vitimização dos algozes. É uma inversão total de mesa, né? É uma inversão no tapetão, como se diz na linguagem do esporte. Como você enxerga esse processo no Brasil? Você identifica entre nós, porque o Gessé Souza, por exemplo, indo contra todo o nosso pensamento social, né? Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, ele diz que, na verdade, o pensamento social brasileiro ignorou o que seria o coração pulsante da sociedade brasileira, aquilo que mais nos caracteriza enquanto sociedade, que é a escravidão. A nossa história de escravidão, para o Gessé Souza, teria nos marcado profundamente e a escravidão estaria viva hoje. Por exemplo, ela apareceria na classe média, de um modo geral, sob a forma desse ressentimento. Nós nos ressentiríamos com a ascensão da mulher, do negro, do brasileiro da periferia, do brasileiro do norte, do nordeste. Você identifica esse ressentimento, essa vitimização como uma característica da sociedade brasileira contemporânea? Da sociedade brasileira e do mundo. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em Paris. Agora Paris baixou um pouco a bola por causa do Covid, mas há bem pouco tempo eles queriam acabar com todos os negros de lá. Na Rússia, na Alemanha, eu não sei. Sim, essa gente que está tomando o poder me preocupa muito, me preocupa a tal ponto que esse ano eu estou me envolvendo na política. Eu odeio política, eu odeio tudo que se refere a essa gente toda, mas esse ano eu estou me envolvendo na política, quero fazer campanha para quem eu quero realmente que ganhe, vou às ruas, eu não sei o que eu vou fazer, para não entrar, porque tudo somado está acontecendo e eles estão tomando o poder. Essa é a parte pior. E estão tomando o poder pelo ressentimento. O ex-ministro da Educação declarou: tem que cortar as cotas, tem que cortar tudo, porque a gente tem que tirar essa gente que está indo para as universidades. A universidade está escurecendo, ele não estava gostando disso. Ele declarou isso no jornal, como se fosse a coisa mais linda do mundo. O próprio presidente disse: já tem 56% de negro nas universidades. Podemos acabar com as cotas e com a ação afirmativa. Sabe, eles estão muito zangados com essa gente toda, com essa gentinha dentro das universidades. Então, é o ressentimento. O Brasil, por exemplo, né, ficou no comando da esquerda por tempo demais, isso também eu já ouvi dessa gente que está no comando hoje, e eles destruíram o país. Tudo o que o Lula fez e a Dilma fizeram, a criação dos institutos, as universidades federais,
Veio esse governo e cortou todos os recursos. O próprio governador do estado de São Paulo queria muito cortar a USP e a Unesp e tudo. O problema, parece que o recurso da USP e das Unesp está na lei. Então, ele não pode cortar, mas ele tentou e ele continua tentando. Ele está vendo se ele pode burlar a lei. Esses anos desde que ele está no governo, mas ele estava acabando com a USP, porque tirou o recurso. Tira o recurso da USP. A USP, legal, então agora vamos privatizar, porque a USP não está funcionando com o recurso do governo. Quer dizer, eles tiram o dinheiro. E para que ele quer acabar com a USP? Porque tem preto demais na USP. Por que eles querem acabar com os institutos federais e as federais? Porque tem preto demais. É puro ressentimento, racismo. Por que veio com toda essa força, destruindo tudo que os governos anteriores fizeram? Por que esse governo atual está destruindo tudo que os outros fizeram? Porque a esquerda ficou no poder demais, por tempo demais, e errou. Eu estou ouvindo muito disso. Lula errou, Dilma errou. Então, vamos acabar com tudo o que eles fizeram, porque eles erraram. O ressentimento é grande, é profundo, e eles vieram com tudo para acabar tudo o que foi feito. Definitivamente. E está geral. Agora tem as eleições para prefeito. Se essa turminha botar 1 zilhão de prefeitos também, eles vão destruir as cidades. Porque o país eles já estão tentando destruir. Os estados, já está todo mundo bem preparado para acabar com os estados. Agora eles vão destruir as cidades. Aí, enfim, fica na mão deles por mais 4 anos, até, né, que agora eles querem fechar o Senado, querem fechar tudo, e fechar o Supremo. Até eles conseguirem fazer isso. Que aí, então, vamos virar uma ditadura como... Bom, você é muito novo, não sabe, mas a ditadura não é boa. A Folha fez uma pergunta, né, sobre o que está acontecendo. 13% da população que eles entrevistaram, mas ela representa o Brasil, diz que não houve ditadura. Que eles, então, querem mesmo que volte. O que aconteceu foi bom na época da ditadura. O que está acontecendo agora é que não é. Então, o que eu temo é, será que é só questão de tempo para a gente voltar tudo atrás? É possível. É possível. Isso já aconteceu na humanidade, volta tudo atrás e volta tudo ao tempo das trevas. É possível, é possível. Aconteceu em vários países, de voltar tudo à situação que era com um ditador ou um rei. Naquela época era um rei que acabava com todo mundo. É possível. E eles estão fazendo... Existe muito recurso, gente muito poderosa para que isso aconteça. Para que a gente volte para a ditadura, e eles vão tomar o poder, e tudo vai ficar maravilhoso com eles no poder, comandando tudo e destruindo tudo que foi feito. Isso é real, é uma coisa aqui. E não é nem uma ficção, alguém... Não, é real. Eles estão bem preparados para acabar com o Brasil. Acabar, tornar uma ditadura, e vai ser do jeito que eles querem que vai acontecer dali para frente. É preciso estar atento, né? Sim. E olha, eu nunca fiz campanha, nunca fiz nada. Mas esse ano eu estou atrás, eu quero entender, saber e fazer alguma coisa. Porque eu não quero que o prefeito daqui seja um dessa gente aí, não. Quer dizer, ele é hoje, mas eu não quero que ele saia. Temos uma questão no comentário. Boa noite. Gostaria que falasse de como o colorismo, além da invisibilização do negro, age no enfraquecimento do movimento, fazendo com que os mesmos acabem lutando entre si. De novo, racismo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que ao invés de fazer um racismo, pronto, não é da minha cor branca, todo mundo. Não. Eles meio que se escalonaram para ficar bonitinho. Você tem uma nota 5, outra 6, 7, 8, 9, 10, pretíssimo. Ou 0 pretíssimo e 10 na valorização, aquele que tem a pele mais clara. Mas ainda é racismo, porque ainda está se discutindo cor da pele. O que é estúpido. Não é a cor da pele que define o ser humano. E, infelizmente, isso também conta para o pessoal pretíssimo. Ah, mas você nem é tão preta assim, você não tem o direito de falar de racismo. Quer dizer, o quê? Você está pensando que eu não sofro racismo?
Só porque eu não sou da tua cor. Outra coisa que eu já ouvi, você não passou fome, você não mora na favela, você não pode falar a respeito. Quer dizer que eu não passei, não sofri racismo porque eu não nasci na favela? O que é estúpido. E esse colorismo te impede só um pouquinho de levar um tiro nas costas por um policial. Bem pouquinho. Dependendo da vontade do policial, se ele estiver afim. Só porque você não é branco. Só porque tua pele não é branca, teu cabelo não é lisíssimo, teu pai não é um advogado. Quer dizer, o colorismo é a nova invenção do racismo para amenizar ou piorar, dependendo se você está do lado mais claro ou mais escuro, se o teu interesse é para o lado mais claro ou mais escuro. Mas ainda é racismo e é a mesma coisa de tudo que a gente falou até agora. É a mesma coisa. Danosa, prejudicial, só atrapalha, não vai te ajudar em nada e vai ainda te prejudicar. Quer dizer, não serve para nada. É terrível e existe. Tem gente cantando de galo, mas é isso e aquilo, porque ela é um pouco mais clarinha ou porque eu sou mais escurinho. E é a mesma história. É a mesma história. É muito triste. É a mesma história. Só isso. Lamentável. Racismo. Márcia e Vinícius, gostariam de levantar mais alguma questão? Márcia? Eu não sei se a conexão da Márcia A Márcia foi jantar. Também quero um pouco, Márcia. Eu acho que a conexão dela caiu. Não, eu de minha parte, eu agradeço imensamente. Nós chegamos aí a 1h37, não é? Quer dizer, foi uma live bastante proveitosa, longa, e não quero cansar demasiadamente a Sônia, que nos brindou com as coisas como arguta, inteligente, provocativa. Particularmente, eu quero agradecer muito pelo que aprendi, pela oportunidade de dialogar. Bom, muito obrigado. Faço apenas um registro. Quando eu me penso como intelectual, eu acho que a sua exposição reforça a minha impressão em toda essa live, toda a sua exposição, porque eu estou pensando no intelectual numa perspectiva muito aberta, muito lapacente, como aquele que se dedica à produção e à disseminação do conhecimento, e seja em qual área for no campo das ciências, artes e letras. E eu fico muito feliz saber que no Brasil atual existem vozes tão intensas, fortes e poderosas com as quais nós podemos aprender. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, como já disse, né? Adoro falar. Se deixar, não paro nunca mais. Foi uma oportunidade muito boa. Eu adoro poder colocar a minha opinião, porque a gente ninguém quer saber o que você realmente pensa, entendeu? E verdade que no meu caso todo mundo quer, e aí eu pego e falo mesmo. E é bom. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, gente, desculpem, é que o meu celular travou aqui. Ou eu consegui ouvir vocês, mas não conseguia voltar a colocar a câmera e o microfone para funcionar. Sônia, mais uma vez, muito obrigada, tá? Você sabe o quanto eu gosto de você, a quantidade de coraçõezinhos que nós recebemos aqui enquanto você falava, tá? Obrigada por aceitar com a gente hoje aqui. Eu quero deixar aqui os meus eternos agradecimentos ao Cafis
porque sem eles, fazendo toda essa parte técnica, fazendo o pôster toda semana para a gente poder divulgar, convidando todos os palestrantes, todo o pessoal e organizando tudo isso, a gente não ia ter essa live de jeito nenhum. Agradecer ao Vinícius, que foi quem teve a ideia dessas lives, tá? A todos vocês que assistiram a gente até aqui, e até a semana que vem, eu espero. Se alguém não assistiu, perdeu algum pedaço, quiser rever as palestras anteriores, sempre pode acessar pelo Facebook do Cafis ou pelo canal do YouTube, 2 Prótons e um Café. Tá? Boa noite a todos e muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Eu queria dizer também que os vídeos também estão disponíveis no canal do YouTube do Cafis. A gente já está disponibilizando tudo lá. Obrigada a todos que assistiram a gente. Obrigado, Sônia, por ter aceitado o convite. A gente ficou muito feliz por você ter aceitado. E é isso. Julie, nós já temos confirmação para a próxima live? Não, mas até no sábado a gente posta. Então tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Tchau.